Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje nós vamos contar com a presença da nossa gerente pedagógica, Valéria, que vai estar trabalhando um pouquinho sobre as interações pedagógicas, e com o Charles, que está fazendo a nossa interpretação. Vamos passar a palavra para a Valéria. E lembrando que as dúvidas podem ser colocadas no chat, que a nossa equipe está acompanhando o chat em tempo real para colocar as dúvidas para a gente. No final, nós vamos estar respondendo. E também, ao final, nós vamos apresentar o formulário de presença e de dúvidas para este momento. Valéria, com você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Para nós da Secretaria Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, é um grande prazer em ter vocês conosco. Hoje, como a Liviane falou, nós vamos trabalhar uma live de cunho pedagógico. Mas, mais do que a gente pensar nas ações pedagógicas, nós precisamos associar este pensamento às reflexões e às nossas ações. Por isso, a gente achou interessante trazer para vocês algumas reflexões. Vamos aproveitar, então, esses momentos que estão sendo oportunos de interação para a gente fortalecer ainda mais os nossos fazeres, os nossos dizeres, quando a sociedade também passa pelas transformações. Eu vou pedir a Liviane, então, para ela colocar um slide que a gente preparou para a gente seguir aí e tentar também acompanhar de uma forma bem natural, ok? Enquanto a Liviane já vai preparando, a gente vai falando, então, dessas transformações. Vamos pensar o seguinte: nós sabemos, nós professores e educadores, a gente sabe que as transformações que acontecem na educação, elas sempre aconteceram a passos lentos. Esses pensamentos mesmo modernos que a gente está vivendo agora, na verdade, eles começaram no século XVI, século XVII, e se consolidaram pela Europa no século XVIII. E esses pensamentos, eles foram influenciadores aqui no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Então, olha só, a gente está acostumado a ter séculos para que essas transformações aconteçam. Geralmente, elas vêm de uma necessidade da sociedade de mudanças, como esses pensamentos que eu acabei de falar, esses pensamentos modernos, eles vieram como período republicano. Então, a gente pensa assim, as mudanças vão acontecer, mas elas vão acontecer em períodos longos, talvez vão demorar séculos a acontecerem e realmente fazer diferença na educação. Só que dessa vez nós fomos pegos pela surpresa da pandemia. E aí todos nós ficamos com essa situação tão inesperada em nossas mãos. O que a gente poderia fazer? Porque uma vez que a própria Unesco pontuou para nós que estávamos mais ou menos prevendo uma média de 770 milhões de estudantes, até 1 bilhão estariam fora da escola. Bom, como a gente sabe que essas mudanças acontecem a passos lentos, nós sabemos também e reconhecemos que o nosso papel lá dentro da escola, da sala de aula, é fundamental. A gente fala, então, da interação, da inter-relação. E aí, a nossa preocupação maior, quando eu falo nossa, de todos nós educadores, quando nos deparamos nesse início do século XXI, foi justamente a questão de como manter essa interação, essa inter-relação, para a gente não perder o viés afetivo com os nossos estudantes e também não perder a questão da aprendizagem. Mas nós achávamos que este período ia passar bem rápido e tudo aconteceu muito rápido, mas nós ainda estamos vivendo este momento pandêmico.
E agora, mais do que nunca, então, nós precisamos nos reinventar, não é mesmo, professores? Nós estamos aí pensando o que a gente pode fazer a cada dia, com a gente mesmo, mas pensando sempre nos nossos alunos, nos nossos estudantes, nas nossas crianças. E então a gente começa a pensar na questão do professor, como que ele, em pouco tempo, como março, abril, maio, junho, julho, quer dizer, agosto, como que ele, em pouco tempo, ele precisaria fazer essas mudanças. Ele, professor, que acreditava e sabia que as mudanças são necessárias, acreditava que as interações acontecem aos pares, com os outros, com os objetos, e, ao mesmo tempo, ele foi pego por essa surpresa de estar vivendo este momento de isolamento social. Então, nós tivemos várias contribuições, várias sugestões, desde especialistas, professores, estudantes e famílias também, que começaram a contribuir com sugestões, para que a gente não perdesse esse viés afetivo e, ao mesmo tempo, também, para que a gente conseguisse manter o foco da aprendizagem com os nossos estudantes. Então, vocês estão vendo aí na tela que nós passamos por alguns momentos, todos esses momentos juntos. Você, professor, pedagogo, gestor, o sistema, a rede toda, nós passamos pelos momentos do material impresso, que foram as coletâneas, passamos pelo momento da TV aberta, em parceria com a CEDU, e passamos também pelos momentos que a gente teve que criar os grupos de transmissões no WhatsApp, e agora, este momento que a gente está vivendo, que é o Google Sala de Aula. Bem, apesar da gente ter passado de março até agosto por esses momentos juntos, vocês observem que todos eles se complementam, todos eles ainda permanecem, um não sobrepôs o outro. Então, nós estamos com o momento da coletânea ainda na pré-escola, mas estamos ainda com o trabalho linkado à TV, com o momento do WhatsApp e também com o Google Sala de Aula, que a gente começou agora no dia 3 de agosto. Por que que a gente continua com todos esses instrumentos e esses meios de comunicação e de registro? Porque a gente precisa garantir para os nossos estudantes acessibilidade. Nós sabemos que nem todos os alunos e que que boa parte dos alunos, eles também não têm acesso à internet. Então, nós precisamos ainda garantir esses outros meios, como da televisão, do material impresso. E é isso que a gente está fazendo de uma forma muito coletiva, junto a vocês, contando sempre com a colaboração de cada um que está aí nos acompanhando. A gente, então, começa a pensar que as tecnologias, elas surgiram sempre para atender a uma demanda da humanidade. A gente sabe, desde o período pré-histórico, e depois a roda, a invenção da roda, a bússola, o telefone, os computadores, enfim, sempre foi para atender uma demanda da humanidade. E hoje nós estamos com muito mais ferramentas para atender a isso. Precisamos, sim, associar essas ferramentas às aprendizagens dos nossos alunos. Por isso que nós, embora não tenhamos tanto tempo, nós precisamos manter a calma, manter o equilíbrio, para a gente também se apropriar devagar de todos esses aparatos tecnológicos. Como eu disse para vocês, aí na tela vocês estão vendo PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles começaram a falar das TICs, que são Tecnologias de Informação e Comunicação, em 1998. Olha a definição que o PCN traz para a gente. O que é TIC?
diz respeito aos recursos tecnológicos que permitem o trânsito da informação. Então, quando a gente consegue fazer com que as informações elas vão e vêm, que tenham esse trânsito, a gente está, então, utilizando os recursos tecnológicos e a gente, então, chama de tecnologias da informação e da comunicação. E podem ser feitos por meios impressos, pela televisão, pelos livros e computadores, que é tudo isso que nós estamos fazendo também. Pode passar para o próximo, Liviane. Então, foram, como eu disse para vocês, muitas contribuições para a gente chegar até esse momento. A gente agora está no momento de desafio ainda maior, porque envolve também o nosso fazer tecnológico, mas nós sabemos que há necessidade da gente adentrar por estes caminhos, porque a tecnologia sozinha, ela não vai garantir a eficácia do conhecimento. Então, nós, professores, com os nossos valores, com os nossos conhecimentos, com o nosso saber plural, que de outra vez eu já falei para vocês, que é um saber associado ao conhecimento, ao domínio do conteúdo, ao domínio do recurso e ainda as nossas experiências, nós vamos junto ajudar da melhor forma para que estes conhecimentos cheguem para os nossos estudantes. E é isso que a gente está tentando fazer. A gente tem visto este movimento na rede municipal, a gente tem recebido muitos vídeos, muitas gravações, acompanhado muitos planejamentos, e a gente sabe que cada um de vocês está se esmerando, está se reinventando para fazer o melhor. Então, nós aqui, nas nossas reflexões, nós queremos fortalecer, mostrar para você, professor, que você não está desamparado, que nós estamos juntos. Nós também estamos aprendendo junto com os nossos alunos. E aí a gente precisa levar em consideração algumas situações que eu trago aqui para vocês como ponto de reflexão. Nós agora, mais do que nunca, com toda essa tecnologia, nós precisamos pensar na educação formal, que é aquela educação sistêmica, a educação de dentro da escola. Nós precisamos pensar também na não formal, que são aqueles mecanismos que a gente cria fora da escola para que chegue à aprendizagem. E na informal, que são aqueles conhecimentos e aqueles saberes que as nossas famílias passam, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa muito prestar atenção nesses pontos e valorizar a experiência dos nossos estudantes. Valorizar o referencial, a opinião que as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles têm com relação ao mundo social, com relação à comunidade dele. Porque a gente precisa fazer essa associação. Nós não estamos dentro da sala de aula presencial, que dá uma gama de possibilidade da gente experimentar, manipular, da gente fazer as intervenções nos momentos certos, e nós estamos no estudo remoto que vai precisar desse novo olhar. Então, professor, professora, pedagogo, gestor, todos nós, educadores, precisamos valorizar essas experiências, precisamos muito problematizar, trazer para as nossas atividades, lá na plataforma ou na coletânea, como a pré-escola, algumas problematizações, para que as nossas crianças e os nossos estudantes comecem a pensar sobre essas situações e, principalmente, a achar caminhos, a ter as próprias descobertas, mais do que a gente torcer para que ele chegue a uma resposta correta, é a gente torcer para que ele tenha esse percurso, esse caminho para chegar a uma nova ideia. Então, é isso que a gente quer fazer. Mas a gente só faz se a gente possibilitar, se a gente ofertar que ele experimente, que ele também, mesmo que de forma remota, ele manipule,
ele pense na sua comunidade, ele pense na sua vida. Então, nós vamos pensar nessas interações, vamos pensar nessas inter-relações com que ele tem agora e vamos propor as atividades para que a gente leve não só o conhecimento próprio, como a gente diz que é o conhecimento voltado para o conteúdo, mas também o conhecimento atitudinal e procedimental. Isso não é termo novo, vocês sabem que o conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal, ele já vem bastante tempo sendo falado. E hoje, mais do que nunca, trabalhando as competências e as habilidades, nós podemos e devemos trabalhar com os nossos alunos dessa forma também. Então, vamos pensar também nesse viés de não esquecer, que aí até foi um slide que a Liviane passou, mas que a gente lembra de falar na questão também de humanizar o ensino. Ai, que bom, né, que a gente chegou nesse momento. Realmente, nós precisamos humanizar o ensino. Mas o que é humanizar o ensino? É provocar esses novos olhares, é pensar na comunidade educativa. E quem são essas pessoas que fazem parte dessa comunidade educativa? O professor, o estudante e a família. Todos nós sabemos que estes atores estão vivendo os momentos que nunca pensaram em viver. Tudo é novidade para estes atores. Então, nós temos que ter o olhar para o professor. O professor que está sobrecarregado, se sentindo sobrecarregado, muitas vezes pressionado, porque ele tem que corresponder a 100%, como ele já fazia isso antes da pandemia. Ele está preocupado com a qualidade do ensino, ele está também descobrindo as questões tecnológicas, se apropriando e se familiarizando desses recursos. Então, ele tem toda essa preocupação. Então, os nossos novos olhares, os nossos olhares carinhosos, afetuosos, com certeza, precisa envolver o professor. Mas não só o professor, precisa também envolver as nossas crianças e os nossos adolescentes, os nossos estudantes. E, por isso, vamos pensar também que tem muitos deles estão sofrendo porque não tem o aparato tecnológico neste momento, porque tem que recorrer ao material impresso, porque também tem outros, por exemplo, as crianças menores ou até os adolescentes que estão se perdendo na questão da rotina, porque sem a presença do professor, eles ficam sem um foco, né, um direcionamento. Então, eles também estão sofrendo com essas situações, com essas demandas. E vamos pensar na família, que está nesse meio todo. De igual modo, a família também está vivendo, pela primeira vez, um trabalho remoto. E ainda, né, com os filhos dentro de casa. Nós, que somos educadores, estamos assim. Ora somos educadores, ora somos famílias, e ao mesmo tempo somos educadores e famílias. Então, nós também entendemos essa situação da família, sem contar na preocupação que a família, agora, neste momento, está vivendo, quando um adolescente fala, por exemplo, que não quer retornar para a escola. Então, a preocupação de perder o ano, de perder o conteúdo, de perder o foco da aprendizagem. E aí, a gente sabe que esses medos também, eles mexem muito emocionalmente. Então, são medos que todos nós estamos vivendo, mas nem por isso nós vamos deixar de nos amparar, de nos acolher. Vamos ter um olhar, então, humanizador, vamos pensar nesses atores, vamos ter a empatia de se colocar no lugar do outro e, claro, vamos fazer o que nós estamos fazendo, professores. Nós estamos dando o que a gente pode dar de melhor neste momento. Nós sabemos que não é o ideal, mas neste momento é o que a gente pode oferecer da melhor forma possível.
Nós queremos também aqui destacar alguns pontinhos aí, Liviane, você pode passar para o próximo slide, que é a questão de algumas recomendações. E eu digo que são recomendações, assim, validadas. Por quê? Validadas por mim? Não. Validadas por vocês. Vocês que foram dando essas pistas, que foram falando que dá certo ou que não dá certo, e nós só fomos contribuindo ainda com algumas leituras e trazendo aqui para as nossas reflexões. Então, o que seria? Primeiro, vamos aproveitar esse momento e aprender, entender que aprender é construir conhecimento, né? É o que nós estamos vivendo. Aprender não é absorver o conhecimento. Então, quando eu levo isso para os estudantes, por exemplo, eu vou entender que eu preciso possibilitar que ele construa, que ele faça suas próprias descobertas, que ele também faça suas inventivas. Então, se a gente pensa dessa forma, quando a gente for ofertar as atividades para os nossos alunos, mesmo de forma remota, a gente precisa pensar em algumas situações que a gente pode, inclusive, diversificar. Ora, a gente pode trazer alguns momentos voltado para o conteúdo, claro, e trazendo também a resolução de atividades ou a questão de vídeos, mas nós também podemos nos valer do aparato tecnológico para fazer as nossas crianças e adolescentes a produzirem. Eles também podem produzir explicações para os colegas, eles podem produzir materiais de consulta e postar. Este é um momento que nós estamos vivendo, que a gente se vale do recurso tecnológico como a internet, não só para buscar as informações, mas também para levar as informações e os conhecimentos. Então, quem falou que as nossas crianças e os nossos estudantes não podem fazer isso também? Então, nós podemos diversificar dessa forma, trabalhar as atividades, além das respostas, né? Não só as respostas, mas também vídeos, passeios por museus, nós temos museus virtuais e também laboratórios. A gente pode indicar para os nossos estudantes, estes que têm acesso, para que eles façam esses passeios. E os que não têm, claro, eles vão ter todo esse mecanismo impresso, mas os colegas também podem produzir materiais informativo para os demais. Então, a gente precisa colocar todo mundo neste processo, todo mundo na inventiva, na elaboração e na construção. Vamos pensar também, professores, em usar este momento para a gente também aprender. E aí vai ser necessário a gente fazer uma situação. Como a gente está vivenciando essa demanda pela primeira vez, é preciso que a gente faça registros dos nossos tropeços, do que está dando certo, do que não está dando certo. Faça esse registro, faça suas anotações, elas são suas, mas também pense sobre elas, né? Reflita sobre elas, porque aí você vai ter condição de melhorar ainda mais a sua prática. E além de pensar, de registrar e de refletir, socialize a sua prática com o seu colega. É muito importante a gente saber o que o outro está fazendo, o que está dando certo com ele, o que pode dar certo comigo, e também socializar com as pessoas o que tem dado certo com os nossos fazeres e os nossos planejamentos. Então, vamos aproveitar também esse momento para dividirmos os nossos conhecimentos. Precisamos também fazer as adaptações curriculares, nós sabemos, né, professores, que a gente não vai dar conta de trabalhar neste momento todos os objetos de conhecimento, todas as habilidades necessárias conforme os documentos preconizam, mas nós temos conhecimento deste documento e, mais do que nunca, nós podemos agora pensar em quais são os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, e quais são as habilidades que, neste momento, são as mais importantes.
ou que são as estruturantes, que precisam ser feitas agora, porque vão ser habilidades pré-requisito para outras. Então, nós, professores, nós temos o conhecimento destes documentos e nós vamos fazer essa adaptação curricular para a gente tentar atender da melhor forma possível os nossos estudantes. Vamos ajustar as nossas expectativas. Muitas vezes, quando a gente se depara com o novo, e que a gente começa, assim, a acertar muito, né, se familiarizar com o novo, a gente tende a ficar fazendo sempre por aquele caminho, né? Então, a gente precisa também ter calma nessa perspectiva nossa, porque a gente vai ter que fazer momentos com os nossos estudantes, que eles tenham acesso à plataforma, mas nós também vamos precisar direcionar atividades que eles também façam longe da estrutura digital, porque a gente também sabe que as nossas crianças e adolescentes, eles têm tempo para ficar no computador. A Sociedade Brasileira de Pediatria mesmo, ela fala que de 0 até 5 anos é 1 hora, e de 6 a 12 anos são 2 horas. Então, a gente vai ter que ter a sabedoria de intercalar. Na hora que a gente colocar atividades, a gente vai também fazer outras atividades que os nossos estudantes façam fora da plataforma. E aí eu vou dar um exemplo que até essa semana um professor me perguntou como ele iria fazer as atividades de educação física. E aí a gente conversou muito sobre isso e pensou que a gente também pode aproveitar esse momento para solicitar que os nossos estudantes realizem a atividade fora da plataforma, mas que também se investigue, se observe, como, por exemplo, ver o batimento cardíaco depois que fez uma atividade física, acompanhar como que está a respiração, enfim, são situações que a gente precisa pensar para a gente também equilibrar essas expectativas. E, por último, e fortalecendo tudo que a gente falou bem rapidamente, que a gente sabe que esse momento não é um momento de estudo de horas, mas é um momento só para a gente ter o viés reflexivo, e a gente vai fazer isso outras vezes. A Secretaria de Educação pretende continuar com o trabalho das lives técnicas, que a Liviane tem feito, para instrumentalizar vocês, e nós estamos tendo a primeira live pedagógica e que vamos continuar nesse processo também, porque aí a gente se fortalece nas nossas reflexões. Então, por último, a gente reforça que a gente precisa entender as possibilidades e as limitações da educação online, do ensino remoto. Tem possibilidades? Muitas, mas também nós temos limitações. E equilibrar isso, entender isso é a melhor forma. Sem a gente culpar um ao outro, porque neste momento, como eu falei, todos nós estamos passando por desafios, todos nós estamos passando por medos, todos nós estamos com situações que acabam desequilibrando um pouco o nosso emocional, mas nós temos certeza que juntos a gente vai conseguir fortalecer os nossos olhares e fortalecer também as nossas aprendizagens dos nossos estudantes. Então, por último, a gente entende que o estudo remoto tem as suas possibilidades, tem as suas fragilidades, mas a gente não pode se ater a isso e pensar que a gente não tem outras situações para ofertar. De jeito nenhum. Nós precisamos considerar a relevância da investigativa. Nós precisamos possibilitar para que os nossos alunos, que já são naturalmente curiosos, eles avancem ainda mais nessas possibilidades criativas. De um outro diálogo, eu acho que eu falei para vocês que o PISA, que é um programa de avaliação internacional, ele avalia crianças de 15 anos, de 3 em 3 anos,
ele sempre avaliou a questão da leitura, da matemática e das ciências. E agora, para 2020, ele insere na avaliação também a questão do pensamento crítico e da criatividade. Então, são duas coisas que, assim, resumidamente, a gente falou. Possibilitar o estudante a criatividade, para isso a gente tem que ofertar, instrumentalizar lá nos momentos que a gente está elaborando os nossos comandos, as nossas atividades, e nós precisamos mostrar para os nossos estudantes que eles podem, que eles são capazes, assim como nós também somos capazes. Nós queremos, então, terminar essa live agradecendo e lendo para vocês esse último slide, que é entender que qualquer solução agora, ela não é definitiva. Vamos acalmar, vamos manter o foco no nosso propósito, vamos entender e ver o lado bom disso tudo que está acontecendo, né? Que a gente fala que se é que tem o lado bom, mas nós estamos vendo um avanço surpreendente dentro dos recursos tecnológicos. Talvez nós estávamos imaginando que todo esse processo tecnológico ele iria acontecer durante todo o século XXI. E vocês vejam, nós estamos na primeira metade do século XXI, no início praticamente do século XXI, e já estamos com tudo isso de uma forma bem avançada. Nós também sabemos que são processos que não retornam. Mesmo que a gente voltar para a sala de aula, nós vamos continuar com as mediações remotas, nós vamos continuar com a plataforma, porque a gente sabe que depois que a gente entra nesse mundo tecnológico, ele não tem retorno. Até pouco tempo a gente estava usando o WhatsApp só para mensagem, só para comunicação. Hoje a gente está usando o WhatsApp para tantas outras coisas. Então vamos pensar nisso, vamos entender que não são decisões definitivas, são construções coletivas. E que nunca, tudo que a gente colocar neste momento não vai ser suficiente. Nós sabemos disso. São muitas demandas, mas nós sabemos também que a gente pode contar com cada um de vocês para a gente tentar fazer o melhor. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, a Gerência Pedagógica de Ensino e de todas as outras gerentes que estão presentes na Secretaria, a gente agradece muito todo o mecanismo, todo o esforço que vocês têm feito para a gente conseguir garantir esse ensino de qualidade. E, claro, estamos sempre abertos a sugestões, a opiniões. Aqui, neste momento da live, a gente sabe que não tem um momento para a gente conversar, né, de uma forma tão interativa, mas as meninas estão cuidando aí do chat e vou deixar para a Liviane, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação de tudo que a gente refletiu, do que a gente trabalhou, sem as particularidades, porque as particularidades a gente pode continuar trabalhando nas nossas reuniões. Você, professor, agora faz parte das nossas reuniões também, além dos gestores e pedagogos. E era um movimento que a gente estava esperando. Então, hoje, nós estamos com toda a rede em movimento e em contato, e isso é muito bom. Nós temos certeza que nós vamos sair dessa muito mais fortalecidos. Liviane, agora, se você quiser ver as perguntas ou me passar alguma situação, estou à disposição. Valéria, nesse momento a gente está sem perguntas. Nós estamos sem perguntas. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Então, as meninas estão me passando aqui no chat. Só um minuto. As sugestões e as dúvidas que forem surgindo posteriores, as sugestões elas já foram anotadas.
As dúvidas que forem surgindo posteriormente, vocês podem acessar o formulário. Nós colocamos, eu vou colocar novamente o formulário aqui de dúvidas e de presença para vocês, então a gente pede que vocês preencham. Vamos estar trabalhando com, eu li aqui uma rapidinha de uma live só sobre as dúvidas das lives anteriores. Então, a equipe de implantação do sistema já está analisando as dúvidas para a gente estar produzindo essa live para vocês. E as dúvidas pedagógicas, então, a gente discute numa próxima live. Tudo bem, Valéria? Sim, a gente também tem feito assim, a gente nas reuniões, geralmente as meninas do GPE acompanham o chat, fazem todas as anotações, e aí depois eles vão entrando em contato, tirando dúvidas, ou até faz um documento, se for propício, se as dúvidas forem comuns, a gente pode fazer um escrito e enviar para todas as escolas. Isso, sem problema a gente também pode fazer um bate-papo, né? Trabalhar mais, fazer um bate-papo, eu, você, o que você acha? Carla, né? A gente trabalhar com essa questão dessas novidades. Alguns colocaram assim, fomos pegos de surpresa para trabalhar com tanta tecnologia, por isso que esse momento de formação que a gente está fazendo, ora uma live de técnica, né? Ora uma live pedagógica, né? Para a solução de algumas dúvidas. Além disso, Liviana, além disso, também é importante a gente destacar que essas lives pedagógicas, ela tem esse viés reflexivo, mas nos nossos atendimentos, nas nossas reuniões que a gente faz, que acontecem quinzenalmente, e o professor vai fazer parte, elas têm um caráter muito formativo, então a gente vai trabalhando parte por parte, coisas muito próprias de cada grupo de escola, se é relacionado ao plano de ensino, se é relacionado ao plano de aula, se é relacionado à plataforma, né, na parte pedagógica, enfim, esse movimento ele continua, ele é concomitante a tudo isso que a gente está fazendo. Valéria, nós estamos recebendo muitos elogios, né? Uma live muito boa, tudo é novo, tudo é um aprendizado, parabéns, Valéria. Canal de dúvidas para o servidor, foi solicitado. No site da prefeitura, nós temos o portal da SEMI, e no portal da SEMI nós temos os formulários de dúvida para professores, formulários de dúvidas para os alunos, tá? Coloquei aqui novamente o link da live de hoje com o formulário de presença e dúvidas. A live ela vai ficar gravada, sim, nós vamos apenas editar a parte inicial dela, mas ela vai ficar gravada, então vocês vão ter acesso a essa live posteriormente. A questão uma live para os pais, nós vamos colocar em pauta, né, Valéria? Uma live para os pais, fazemos uma live para os pais também. Aí eu abro um sorriso, porque eu amo. Aí eu quero. Uma sugestão muito boa para a gente estar trabalhando. Muito bom. Eu acho que é isso. Muitas sugestões sobre uma live para os pais. Então, Valéria, a gente já pode começar a pensar em programar essa live para os pais. Com relação ao retorno de aula presencial, nós ainda estamos aguardando, nós ainda não temos esse parecer. Então, a gente acaba, assim, não tendo como responder neste momento. Charles, você está sendo elogiado pela sua participação. Obrigado. Fazer uma live sobre as videoaulas. Seria em que sentido, pessoal? Como a gente acessa? Como a gente pode trabalhar? Ou vocês querem gravar uma videoaula, trabalhar no Meet?
Aí a gente precisa de estar trabalhando. Como anteriormente a gente falou, o Meet, neste momento, eles não está liberado ainda. Nós ainda vamos fazer uma formação com vocês sobre as aulas no Meet, tá? Neste momento ainda não está liberado. Com relação às aulas para os alunos que ainda não tenham acesso, né? Nós estamos trabalhando, temos uma equipe de transcrição que está fazendo essa transcrição das aulas, né? E a gente vai estar postando no portal da prefeitura, no portal do Educaci, e encaminhando para as escolas, caso as escolas, os professores queiram colocar já no Google. É possível adaptar essas aulas com os conteúdos de língua inglesa de acordo com a série, possibilitando uma sequência didática mais adequada? Quais aulas? Quais aulas? Quais aulas? As aulas da televisão, pessoal? Não. A pessoa colocou assim, a professora. É possível adaptar essas aulas com conteúdos de língua inglesa de acordo com a série, possibilitando uma frequência didática mais adequada. Se forem as aulas da TV aberta para o 6º, 9º ano, porque o inglês lá, né, tem o 6º ou 9º ano, sim, porque é inclusive o que a gente coloca no documento o tempo todo, falando que o professor ele tem autonomia para fazer as adaptações. Então, já aconteceu da gente ter essas outras discussões. Se tem um determinado conteúdo que está trabalhando naquela aula aberta da TV aberta, mas se você, professor, que é o especialista da área, especialista do componente currículo, e conhece o documento, que é o currículo, e vê que aquelas habilidades daquele momento, elas não são propícias, ou aquele conteúdo que está se trabalhando, ele não está propício, e não está indo ao encontro do que está preconizado no currículo, você deve fazer as adaptações. Isso a gente já falou, e o professor tem autonomia. Pessoal, foi colocado que as escolas, com relação ao contato entre as escolas e as famílias que ainda não acessaram. Na semana que passou e nessa semana, nós estamos fazendo uma busca ativa dos alunos que não estão nem acessando a atividade pelo portal, não estão acessando pelo Google, não estão acessando pelo WhatsApp, não estão acessando de maneira impressa. Então, nós estamos realizando, as escolas estão realizando, o formulário de coleta de dados ele foi enviado para a GAD ontem, né? Amanhã nós vamos estar tabulando esses dados, e esses dados eles vão ser produzidos e encaminhados ao Ministério Público, né? Para estar dando uma devolutiva a eles. Então, nós estamos nessa busca, né? E os gestores estão realizando essa movimentação. Pessoal, então nós vamos dar por encerrada aqui. Vou colocar novamente o nosso formulário de presença e dúvidas, e aqueles que têm alguma sugestão que por acaso passou despercebida, que coloquem no formulário, tá? Para a gente poder estar fazendo uma próxima live, produzindo essa próxima live, né, Valéria, em cima dessas dúvidas, desses comentários, uma live de discussão frente a isso. Podemos encerrar, então? Boa tarde, muito obrigada pela participação de todos e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. Obrigada.